Olá, família, tudo bom? Deixa eu contar aqui algo muito bacana que vai fazer a gente entender a preciosidade dos nossos olhos, né? Que da nossa vida, que diante de Deus. É sobre a gente ter que bons olhos, é sobre a gente ter um coração puro, um coração firme, um coração que seja totalmente direcionado por Deus. Que por que isso, pessoal? É porque se a gente não tiver uma direção de Deus em nossas vidas, a gente acaba pecando com nossos olhos, né? E daí por diante. Porque primeiro os olhos, né? O que os olhos vê, aquilo ali acaba sendo que talvez a nossa cobiça, né? Mas olha aqui o que diz a palavra de Deus sobre a gente estar atento e não estar atento pelas aparências, mas estar atento aqui, ó, aqui dentro do coração. Olha o que fala aqui. E eu já vou contar para vocês uma história muito bacana, aqui para vocês verem se isso não é verdade. Escuta só. Tá lá em 1 Samuel, em 1 Samuel 7. Olha o que diz aqui. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atenta para a sua aparência, que nem para a grandeza que da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha só como é que é forte isso, entendeu? O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele vê o coração, ele vê a nossa intenção. E olha só como é que é forte isso. Isso é pura verdade, não é verdade? Tu pode ver, tudo que é mais belo, tudo que é mais bonito, a gente aqui nessa terra, a gente deseja, né? Então, a gente tem que estar muito ligado com essas coisas, entendeu? Olha só essa historinha, que é muito bacana. Que tem um pastor, né? E é uma história real, tá, pessoal? É uma história real que eu conheço muito bem esse pastor. E isso aconteceu mesmo. Isso é muito forte. O que acontece? Esse pastor, ele contou o seguinte. Gente, um dia eu estava numa certa igreja. E o que aconteceu? Eu já tinha contado que eu gosto, assim, pro povo, que eu gostava muito de bolo de chocolate. E nessa apareceu uma senhora oferecendo, há um tempo depois, né, que ele tinha contado a história, um bolo de chocolate para ele. Ele estava com a esposa dele, que é assim lá na cozinha, né, assim da igreja, e veio essa senhora com o bolo, né? Então ele foi lá e pegou o bolo, abriu os olhos, que diante dos olhos dele era tudo que ele queria, era o bolo de chocolate com brigadeiro, mas na hora ele sentiu no coração de dar umas catucadas no bolo, que para ver se tinha alguma coisa dentro do bolo. E o que tinha dentro daquele bolo, pessoal? Que dentro daquele bolo tinha caco de vidro. Caco de vidro. Ou seja, aquela senhora, ela foi com má intenção para que aquele pastor, que na hora que ele comesse o bolo, ele ia morder e ia rasgar a boca dele todinha. E ele estava naquela igreja lá, que naquela igreja ele estava ajudando as pessoas, ele estava clamando, ou seja, ele precisava muito da boca dele, que para clamar, usar um microfone, né? Então aquilo ia acabar com o trabalho dele naquela igreja. Mas graças a Deus, ele sentiu no coração de que tá catucando. Eu lembro que ele falou que até a esposa dele pediu para ele ver também, que primeiro ele vigiar. Ele viu, cheio de caco de vidro. Que olha só a intenção daquela senhora. A gente sabe que era o mal que estava ali, entendeu? Que trabalhando, que para acabar com aquele pastor ali. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Que muito cuidado. Que muito cuidado com os olhos. Antes de tudo, tu tem que pedir direção a Deus, entendeu? Falar com Deus, meu Deus, que o Senhor me dá direção, tá bom, Pai? Não deixa nada ser eu, não, mas que seja o Senhor me direcionando, tá bom? Porque Deus, ele vai te direcionar que para as coisas certas, tá bom?
Então, guarda essa palavra contigo. Em casa você lê. 1 Samuel 16:7. Que tá bom? Pode ler esse 1 Samuel 16 todo, que tu vai entender ainda melhor. Que tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abraço para todos, tá? E muito cuidado com a aparência, tá? Que muito cuidado com os olhos. Deus abençoe a todos. Um abraço.